E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália. Sim, estamos vivos, sim, estamos lendo, mais ou menos, mas estamos lendo um pouquinho de cada vez. E não desistimos do canal, tá, gente? A gente continua feliz com toda a repercussão que a gente tem, a gente vai continuar gravando, só que não, talvez, com tanta frequência como a gente gostaria. A gente está, enfim, com a vida corrida, mas a ideia é sempre trazer conteúdo aqui para o canal. Então, por favor, ativem as notificações, se inscrevam, deixem um comentário se vocês gostaram desse vídeo. E também nos sigam no Instagram, a gente vai deixar o arroba aqui embaixo, que daí a gente consegue também divulgar lá quando sair algum vídeo novo para o canal. E hoje eu quero falar um livro muito especial que eu li esse ano e que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui para o canal, porque ele foi um marco para mim. Eu li ele junto com a Adriele, uma amiga que a gente fez aqui junto pelo canal. Então, Adri, muito obrigado pela companhia. E eu queria falar hoje, então, sobre Moby Dick, do Herman Melville. Então, pessoal, hoje eu queria falar, então, sobre Moby Dick, do Herman Melville. Esse livro foi publicado em 1851. Ele não teve uma boa repercussão no início, ele ganhou notoriedade depois de mais ou menos uns 100 anos de publicação. Por uma série de fatores, depois eu vou falar sobre isso. Mas, cara, foi um livro muito legal de ler. Ele é um livro que dá trabalho, é verdade. Ele não é tão trivial assim. Quem fala que é mel na chupeta tá te enganando, tá? Cuidado. Eu li ele junto numa leitura coletiva e li acompanhando os vídeos da Tati Feltrin. Ela fez uma leitura coletiva lá no canal dela. E ela vai destrinchando o livro por partes, assim. Então é bem detalhado, lógico que tem spoilers, mas me ajudou muito a entender a obra, ver se eu tinha pegado tudo, se eu não tinha deixado passar. E é um baita livro, queria deixar aqui a minha recomendação. Queria recomendar muito essa edição da 34 aqui, depois eu vou falar com mais detalhes, mas eu gostei muito dela, então se vocês quiserem adquirir, é uma edição que eu recomendo muito. Esse livro, gente, ele é a mesma edição da Kozak Naif, falecida, a mesma tradução, mas todo o conteúdo da Kozak tem aqui com um adicional que tem um texto introdutório do Albert Camus, aquele autor que fez A Peste e O Estrangeiro, falando sobre o livro, que é muito bom. É um texto que eu realmente recomendo aqui a leitura antes de começar o livro, tá? Mas vamos ao livro Melville e Moby Dick. Um outro aviso que é o seguinte, esse vídeo aqui vai ter spoilers, porque eu acho que tem muita coisa aqui pra gente falar sobre o livro e que se eu não puder falar de alguns detalhes, o vídeo vai ficar incompleto. Bom, galera, esse livro, eu queria chamar a atenção aqui para 3 personagens principais que eu vou falar ao longo de todo o livro, que é o Ismael, o narrador desse livro, o Ahab, que é o capitão do navio, e o Quinqueg, que é um nativo polinésio que vai ter uma participação especial muito legal no livro, que eu acho que vale a pena ressaltar. Bom, esse livro aqui, eu queria começar dizendo que ele tem um dos inícios de frase mais marcantes da literatura, né? Assim como a gente tem em Ana Karenina, né? Todas as famílias felizes são iguais, né? Cada um é infeliz da sua maneira. Tem alguns trechos de livros marcantes, assim. Esse aqui é um deles, né? O livro começa por Chamai-me por Ismael, ou Me chamem por Ismael. Ele narra a história em primeira pessoa, é como se ele estivesse escrevendo um diário, as memórias dele dessa viagem. Mas aí, bom, o narrador em primeira pessoa já não é confiável, e daí Chamai-me por Ismael dá uma questão de distanciamento da obra, ao mesmo tempo que você fica na dúvida se é a história que ele está contando ou se ele só ouviu essa história. É um narrador interessante, assim como a gente tem no Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? Um narrador também estranho. É muito interessante esse ponto. Eu acho que vale a pena vocês terem isso em mente, né? Bom, o Ismael, ele é um marinheiro, ele não é um baleeiro, e é um cara que precisava de dinheiro. E ele resolve, então, se alistar como tripulante, né, nesse navio baleeiro, porque, enfim, era uma coisa que dava muito dinheiro. Isso é uma coisa que o Melville deixa muito claro, assim, a caça da baleia, apesar de ser super problemática, e hoje seria ilegal, e, enfim, matou milhões de baleias, né, quase entrou em extinção, era uma coisa que dava muito dinheiro naquela época. O óleo, a carne, eles usavam, isso mostra no livro, os ossos de baleia para fazer as vigas nas casas. Tudo era aproveitado, e era uma coisa que dava muito dinheiro, tanto para a tripulação como para os grandes proprietários de navios, né? Bom, o Ismael vai, então, ele vai se alistar e ele fica esperando o navio ficar pronto, hospedado numa estalagem, que é muito interessante, tem momentos muito engraçados ali. Depois tem todo o rolê no navio, o detalhe da viagem toda, do passo a passo, de quem era a tripulação e tal. E no final, a gente tem, enfim, o encontro desse navio com a Moby Dick, que é essa baleia branca cachalote,
e, enfim, todo o final catártico. Esse é o resumo, né, a sinopse do livro, basicamente. O que eu acho que é interessante nesse livro é o seguinte: eu acho que é uma história que mais ou menos todo mundo conhece, mas eu queria trazer aqui não necessariamente a narrativa ou o resumo. Eu acho que tem outros canais que fizeram isso muito melhor do que eu, mas tem um ponto aqui que eu queria trazer, que são as minhas impressões. Eu gosto de trazer as referências que eu pego e os insights que eu tiro dos livros e fazer algum tipo de paralelo com outras literaturas. Uma coisa que eu percebi muito aqui são paralelos bíblicos. A relação, por exemplo, de Jonas e a baleia, isso vai falar muito, ele vai trazer muito isso ao longo do livro. Inclusive, quando o Ismael ele tá hospedado, ele está esperando, ele vai numa celebração religiosa, eu acho que são luteranos, e daí o pastor prega sobre Jonas e a baleia, a relação da ira de Deus, né, usando a baleia como artifício. Isso faz uma metáfora também no livro. Então a baleia também representa a ira divina e como Deus usa a natureza para punir o homem quando ele se desvia dos caminhos. Ele vai ter também muita relação com Shakespeare, porque o Ahab, esse capitão, ele traz muito esse discurso meio shakespeariano. Isso vai ser trazido também nos discursos, nos textos de apoio aqui do livro, esses paralelos e tal. Muito bacana. Outros paralelos que eu vi com esse livro é com O Coração das Trevas. Me lembrou muito, assim, essa fixação também por algo específico. Aqui a gente tem, né, também a busca por um personagem especial, né, que ele era uma lenda na região. A gente vai ter aqui a busca pela baleia, o como essa busca é destrutiva, a relação da destruição da natureza, né. Aqui ele é usado a questão do marfim em elefantes, e ele vai fazer um paralelo também com o branco, né, o branco da baleia, que depois também é uma figura de linguagem muito forte. Então tem esses paralelos que eu acho bacana da gente trazer. Uma coisa que eu acho que essa edição peca aqui é que ele não tem notas de rodapé do tradutor ou da edição. Então tem muita referência ali que você sabe que aquilo ali tem alguma coisa por trás, mas que, como a gente não leu todos os clássicos americanos e todos os livros que o Melville usou, né, nos anos 50 para escrever, tem muita coisa que passa batido. Então eu não sei se na da Antofágica, até deixe nos comentários se ela traz notas de rodapé de referências, né, do Melville sobre isso. Bom, outro ponto que eu acho que é muito interessante nessa narrativa é a relação do Ismael e do Quinqueg. Porque assim, o Ismael ele chega na estalagem, não tem quartos vagos, e ele é obrigado, né, o estalageiro brinca com ele e fala assim: não, para você dormir aqui, ou você pode dormir aqui no banco do refeitório, ou ele pode dividir uma cama de casal com o Quinqueg. Ele é um cara muito grande, ele é negro e ele tem, sabe, aquelas tatuagens em alto relevo na pele. Então assim, ele é uma figura muito exótica. E lembrem que Estados Unidos, 1850, toda a questão do racismo, do preconceito, então é muito forte. E você dividir a cama com um desconhecido, né, com outro cara, então tem toda uma questão ali. E daí ele fala assim, né, putz, vou ter que dividir a cama com esse cara. Mas ele tá tão cansado, com tanto frio, que ele topa. E daí aqui tem uma surpresa no livro, que é uma coisa que eu não esperava, né. A gente fala, clássico, né, uma leitura difícil, complexa, mas ele é muito engraçado. As primeiras 200 páginas do livro passam voando, assim. É muito gostoso, é muito engraçado, e essa relação de amizade dos dois, ela é muito bem construída no início do livro. E daí tem até uma coisa que, não sei se vocês repararam, mas tem uma relação de homoafetividade aqui, tá? Porque, bom, eles têm que dividir a cama, daí até aí, ok, mas aí ele fala assim, aqui em um dado momento o Quinqueg, ele acorda, ele tá abraçado nele, né, eles estão dormindo de conchinha, eles fazem tipo uma espécie de pacto de sangue. Então o que é meu é seu e o que é seu é meu. Então aquela coisa, né, de votos de casamento, né, de fidelidade eterna, que um vai dar a vida pelo outro. E em um dado momento, quando eles estão navegando, enfim, eles matam várias baleias, e daí você tem que amarrar, né, cordas em volta da carcaça da baleia que está flutuando ao lado do navio e puxar ela e trazer para dentro do navio, né, uma espécie de içamento. Então assim, tem uma cena que daí o Ismael amarra uma corda na cintura, o Quinqueg amarra a outra ponta na sua cintura. Sabe quando você joga a corda e a pessoa vai descendo? Eu não sei se é içado ou suspendido pela corda, e daí o Ismael fala uma coisa do tipo, estamos conectados, né, somos um só. Também, né, aquela coisa, né, de relação sexual, de você ser um com a outra pessoa. É muito sutil, ao mesmo tempo que o autor escolhe palavras muito específicas, assim. Eu acho que palavras têm poder, né? E um texto que é tão trabalhado quanto o do Melville não tá ali por acaso. Eu acho que tem ali uma conotação. Eu acho que passou batido. Ele não, na edição da 34 não tem nenhum texto de apoio que fale sobre isso, mas é uma relação bacana.
Um outro ponto que eu acho muito legal é o capitão do navio, o Wahhabi. Tem todo um suspense em torno desse personagem. Ele é muito falado, mas o Melville não mostra ele. Até ali a metade do navio. O Wahhabi, ele perdeu a perna pela Moby Dick em um dado momento numa outra viagem. E ele tem essa fixação pela baleia. E ele é tido como um cara muito, meio, um parafuso solto, assim. Mas tem toda uma aura de misticismo. Eles embarcam no navio, tem toda a viagem, mas ele só vai aparecer lá pelas tantas, lá pela metade do livro. E toda vez que ele aparece, são os melhores momentos do livro. É sério isso. Eu queria, inclusive, ter tido mais momentos com a Wahhabi, porque você sente falta. Quando vocês forem ler, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Então, prestem muita atenção em todas as falas dele e todos os momentos que ele aparece, que são momentos muito marcantes para a história e são momentos de ponto alto da escrita do Melville, inclusive. Porque qual que é o mote do livro? O Wahhabi convence a tripulação a caçar Moby Dick, a deixar de lado todo o resto e a se fixar nesta baleia. Então, você tem que convencer a tripulação, de certa forma, que aquele objetivo é um objetivo válido e tem que convencer as pessoas a deixarem de lado a sua ideia de lucro. O navio baleeiro, ele era uma empresa capitalista, movido no lucro. E como é que você deixa de lado essa principal ambição para caçar a baleia que comeu a perna do cara, não sei o que lá? Se fosse um autor medíocre, ele ia falar assim, e Melville discursou para a tripulação e todos se convenceram e bola para frente. O Melville não, ele escreve, por meio do Ismael, o discurso do Wahhabi. E quando você lê esse discurso, quando o Wahhabi professa esse discurso, você entende por que aquela tripulação se convenceu de que aquele era um objetivo válido. Aquela ideia de que se você estivesse naquele navio, ao ouvir aquilo, você é convencido. Então, como é que o discurso de alguém convence toda uma população e torna aquela população, digamos, uma massa de manobra, ou enfim, para um fim específico daquela pessoa, daquele grupo minoritário, né? O Melville mostra isso e é particularmente muito interessante. Um outro ponto que eu acho muito legal da gente trazer aqui é a metáfora da baleia. O que a baleia representa? Tem várias interpretações e isso que eu acho legal. Ele, apesar de ser um livro publicado há mais de 150 anos atrás, as metáforas que você pode trazer continuam ainda muito válidas. Eu recomendo aqui não só o vídeo da Tatiana Feltrin, como o vídeo do Literatura Fundamental. O cara que produziu e ajudou a coordenar, o Bruno Gambarotto, ele é um especialista na obra do Melville, ele explica um pouco essa relação da baleia e tudo mais. A baleia pode ser representada como o mal no mundo, então o Wahhabi, ele é, digamos assim, eu tenho um chamado para acabar com o mal no mundo, né? Como se você matando a baleia, você estivesse redimindo Adão e Eva com o negócio do fruto proibido, né? A baleia também pode representar a luta do homem contra a natureza, de você tentar domar a natureza. A baleia também como instrumento divino, né? A ideia de Jonas para punir a humanidade, então o homem se rebelando contra Deus, né? De que você não tem como ir contra o seu destino, por mais que você, né, vá contra, ele vai de alguma forma se concretizar. O branco da baleia aqui eu acho que é muito relevante, né? E daí eu lendo me lembrou muito aqui o Coração das Trevas, porque quando o personagem volta para a Europa, volta para a Bélgica, ele fala assim, a anemia daquela população, os europeus como pessoas mortas, né? Então o branco representando a morte aqui, que você fica pálido, anêmico, e como aquelas pessoas eram alheias ao que estava acontecendo no Congo. O branco também, que ele gera estranhamento, então animais albinos, pessoas albinas geram uma coisa estranha, né? O fantasma, ele também é representado pelo branco, e daí tem uma referência bíblica também, né? Para os judeus, quando você encostava em um cadáver, você ficava impuro. Então as pessoas, para não, por acaso, tropeçarem em alguma coisa, num túmulo, eles pintavam os túmulos de branco, né? Caiavam os túmulos, né? Com um cal. Então o branco também tem essa conotação de morte, de não quero me aproximar, é impuro. E é engraçado porque muitas das cachalotes são cinzas, e essa aqui especificamente é branca. Uma outra referência que a gente pode ver é que o navio, ele representa um microcosmos da sociedade americana. Então ali no navio você tem gente de todo mundo, gente da África, gente do Oriente Médio, e a ideia de que todo mundo vai para a América para tentar a sorte, tentar enriquecer. Então Estados Unidos é construído, né, na base de imigrantes, mas essa galera, esses estrangeiros, eles são a base da mão de obra, né? São a galera que constrói os Estados Unidos, mas quem
detém os cargos de poder, a liderança e o grosso do lucro é aquela elite branca que vem da Europa. Então, o Ahab é de origem europeia e os donos do navio, os investidores também são da elite branca norte-americana. Então, tem essa divisão de classes dentro do navio que representa uma divisão de classes americana também. Então, são esses paralelos. E aqui, gente, um spoiler, tá? O nome tem muita referência bíblica, né? Uma delas é o nome do Ismael. Por que Ismael? O Ismael, ele era o primeiro filho de Abraão com uma serva. Então Deus tinha chegado, falado para Abraão que ele ia ser pai de muitos filhos. A esposa do Abraão, a Raabe, é uma mulher muito velha. Ela falou assim, tenha filhos com uma serva e os filhos dela serão meus filhos. E daí ele engravida dessa serva e esse filho, o primeiro filho, se chama Ismael. E daí depois, enfim, a esposa de Abraão tem seus próprios filhos, Abraão, Isaac e Jacó e as 12 tribos de Israel. E ela fica com muita inveja dessa serva e desse filho. Fala para Abraão, expulsa essa mulher e essa criança. Eles são expulsos de fato do acampamento, da família, e eles vão vagar sozinhos pelo deserto. Então o mar de areia, aqui o mar, mar com uma água salgada. E daí eles estão com muita sede. Ela falou assim, meu Deus, eu vou morrer de sede, me ajude. E Deus vem e provê um poço, sai ali uma fonte de água e eles são salvos. O Ismael é salvo de morrer de sede no deserto. E o Ismael aqui, ele é o único sobrevivente do navio e ele é salvo de morrer afogado. Então tem aqui um paralelo por contraposição. E o Ahab, ele também tem uma referência bíblica, porque ele foi um dos piores reis de Israel. Ele é citado no Apocalipse também, então tem toda uma questão de destruição envolvida esse personagem. E o Ahab, ele é muito condenável porque ele leva o povo a pecar de uma forma muito absurda, com sacrifício de criança, com vários deuses pagãos ali. E o Ahab no livro também, ele leva a tripulação a ir contra a vontade de Deus, contra a natureza, combater a ira divina. Os dois levam muita gente à morte por meio de obsessões que eles têm na cabeça. Então tem aqui uma questão como de perdição mesmo, da galera por meio de um rei, de um líder nefasto, genocida, enfim. Tá, uma outra coisa que eu queria trazer aqui, gente, que prestem atenção, porque esse livro é cheio de presságios e de profecias. Então, o Ismael, ele vai se hospedar numa estalagem que se chama Caixão. Quando ele está indo embarcar na madrugada para entrar no navio, tá ele com o Queg andando pelas ruas e eles enxergam sombras, correndo assim em direção ao navio. Então tem várias profecias e presságios que é bacana da gente pegar ao longo do livro. Então, galera, uma coisa que eu queria falar aqui sobre a edição e sobre algumas percepções da minha leitura, tá? A edição é muito boa, ela tem vários, como eu falei, vários textos de apoio. Ela tem o mapa aqui por onde o navio passa e a numeração dos capítulos, então você consegue acompanhar a história por esse mapa. Tem vários textos de apoio, os prefácios são muito bons, dá para ler também sem grandes spoilers. No pós-fácil a gente vai ter aqui um texto do Gambaroto, a gente vai ter a recepção da crítica na época, falando o que eles acharam do livro. A gente vai ter alguns textos de apoio também trazendo citações do livro e por que aquelas citações são importantes. A gente vai ter um glossário, uma espécie de mapa também, porque tem muito termo náutico do navio e das baleias, Então, que ele ajuda a gente a se orientar, para quem não tem esse linguajar, porque, enfim, ninguém é obrigado a saber o que é abumbordo, estibord e tal. A tradução é muito boa. A única ressalva que eu faço é que ele não tem notas de rodapé. O que a gente vai ter nota de rodapé é do próprio autor falando mais sobre baleia. Isso é uma questão que, se vocês repararem, no meio do livro não tem nenhuma marcação. Por quê? Quando a gente embarca no navio, o Melville vai falar muito sobre baleia. A baleia na literatura, a biologia da baleia, o que se aproveita da baleia, do óleo, da carcaça, da carne, dos ossos. E isso acaba sendo bastante monótono, tá? E não vou mentir pra vocês, em um dado momento dá uma cansada. É um pouco estafante, tem um pouco demais a meu ver, mas faz parte do livro, Faz parte da obra. Lendo aos pouquinhos, quando vê, passou, e daí você chega em momentos muito legais. Então, o início do livro é muito bom, muito engraçado, muito poderoso, e o final dele, com todos eles encontrando a baleia, é muito emocionante. Então, o livro daí volta a ganhar ritmo. Então, não é então uma literatura fácil, mas é uma literatura que te recompensa no final. Então, vale muito a pena. E, pessoal, é isso. E deixem nos comentários também as outras referências que vocês pegaram. E vamos voltar a falar sobre livros. De novo, muito obrigado, curtam o vídeo, se inscrevam e até breve.